Olá pessoal, nosso vídeo de hoje vai ensinar como fazer esse cupcake que é decorado com chantilly e morango. Esse cupcake vai servir de base para outros enfeites que a gente vai aprender em outros vídeos. Então hoje a gente vai aprender a base e o enfeite de chantilly com morango. Vamos aos materiais. Vamos ver aqui todo o material necessário para fazer o nosso cupcake. Nós vamos precisar de agulha, tesoura para tecido e tesoura para papel, enchimento de fibra de silicone, linhas nas cores do feltro e uma cor diferenciada para fazer as pintinhas do morango. Uma forminha de doce para cupcake, ela é como forminha de doce para festa, só que um pouco maior. Caneta ou lápis e um papel um pouquinho mais duro ou cartolina para a gente tirar o molde do cupcake. E aqui eu vou estar utilizando essas 4 cores de feltro: vermelho, branco, verde e uma cor parecida com ocre. Então nós vamos para o primeiro passo, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o molde da forminha do cupcake. Ele vai ser o molde para a gente fazer o nosso cupcake de feltro. Eu tenho que, antes de recortar essa forminha, riscar essa abertura aqui. Como a forminha é um pouco mole, fica difícil a gente estar colocando ela aqui no papel e riscando em volta, porque ela vai se movimentar. O que eu faço então? Eu tento achar algum objeto que tenha a mesma abertura daqui, ó. Eu achei esse copo de medida, ó. Ele dá praticamente a mesma abertura da forminha. Então o que eu fiz? Coloquei aqui na folha e risquei em volta. Aqui eu já vou ter o molde da parte de cima do cupcake, certo? Depois de fazer isso, eu vou ter que cortar a forminha para poder tirar o restante do molde. Eu faço um corte aqui na lateral, depois eu viro ela pelo fundo e vou tirar esse fundo todinho aqui, ó. Cortando ele bem redondinho, o máximo que der, né? Pronto, aqui eu vou ter duas partes: a sanfoninha, que vai fazer o corpo do meu cupcake, e o fundo. Também vou riscar aqui no papel. Se o círculo não ficar muito certinho, depois você acerta manualmente, né? Porque como a nossa base é mole, fica difícil fazer um círculo bem retinho, né? Agora a gente vai riscar essa outra parte aqui e recortar os moldes. Aqui eu já recortei os 2 círculos, coloquei numa base mais escura para vocês poderem visualizar bem. Eu vou recortar agora aquela parte da forminha do cupcake. Ela fica mais ou menos como um arco. E tem que ter esse ângulo para a gente poder virar e costurar. Aí ela vai ficar assim, olha. Quando a gente recortar no feltro, ela vai ficar com esse ângulo aqui. Agora vamos riscar todas as peças no feltro. Essa parte pequenininha, esse círculo pequeno e a forminha vão ser riscadas no feltro ocre. Essa parte de cima, que é a parte de cima do cupcake, a gente vai riscar no feltro branco. Tá ok? Bom, aqui eu já risquei em ocre a lateral da forminha e o fundo. E no branco eu risquei a parte de cima do cupcake. Agora com a tesoura de tecido a gente vai começar a recortar essas 3 partes, ok? Em cima do risco. E isso eu vou fazer com as outras 2 também. O feltro é um material super prático de trabalhar porque ele não desfia. Com caseadinha você pode unindo as partes e dá um acabamento super legal. Agora vamos recortar o restante. Bom, pessoal, agora chegou a hora de fechar o cupcake. Às vezes, por conta do nosso molde ser um pouco molinho, pode dar uma diferença entre o fundo e a parte onde ele vai ser pregado. Então tem um jeito da gente estar medindo para saber se ficou proporcional. A gente dobra no meio aquela partinha da lateral e dobra no meio de novo. Faz a mesma coisa com o círculo. Dobra no meio e dobra no meio novamente. E aí nós vamos comparar se o tamanho desse 1/4 do círculo é proporcional a 1/4 da forminha. Ó, bateu, né? Se ficar um pouquinho menor, o que a gente faz? Na hora de fechar aqui na lateral, a gente entra um pouquinho mais e faz ela um pouquinho menor. Então, a primeira coisa é fechar essa lateral aqui. A gente vai sobrepor só um pedacinho, ó.
e vai fechar com ponto caseado, usando a linha ocre. Ponto caseado ele é super fácil, né? Importante você saber começar. Olha, eu tô colocando a linha aqui na ponta, sempre virada para o meu lado. Agora eu vou fazer uma voltinha aqui com a linha, vou pegar novamente aqui do ladinho daquele primeiro ponto e vou sair aqui, ó, puxando a linha por dentro daquela laçadinha que eu deixei ali. Puxo pra cá e continuo. Faço assim, dou aquela laçadinha. Pego aqui, saio aqui do ladinho e puxo novamente. Já dá pra ver o pontinho de caseado se formando. E aí eu vou continuar com esse pontinho, ó. Fazer novamente, dou uma laçadinha aqui, deixo essa alcinha aqui, pego aqui, saio desse lado e vou puxar pra mim. Novamente, formei mais um pontinho de caseado. Olha aí. Nós vamos prosseguir assim até o final para fechar toda essa lateral aqui do... Olha aí, pessoal, já tá fechada a lateral da forminha com ponto caseado. É um ponto que mesmo aparecendo fica bonitinho, dá um acabamento legal. E aqui no final, eu não vou arrebentar a linha, mas eu vou dar uma arrematada, né? Que é passar a linha, deixando uma alcinha, e aí você passa a agulha por dentro dessa alcinha e puxa a linha para que ela não corra. E aí, usando essa mesma linha, eu vou fazer a mesma coisa com o fundo do cupcake, também com ponto caseado, ó. Juntei as duas partes, vou entrar aqui, fazer aquela alcinha, pegar as duas partes e saindo desse lado, passando por dentro da alcinha. Eu vou fazer nesse ponto aqui, ó, em toda a extensão aqui. Eu só vou deixar uma aberturinha para poder pôr o enchimento, tá? Então, podem ir fechando até mais ou menos 2/3 da tampinha. Olha lá, vai ficar dessa maneira. Bom, pessoal, aqui eu já fechei quase todo o fundo, né? Deixei só uma partinha aberta e eu não vou arrematar. Eu vou deixar a agulhinha espetada mais ou menos aqui, pra gente poder depois finalizar e fechar essa abertura. Agora o que eu vou fazer é pegar outra agulha com a linha branca e vou colocar a parte de cima do cupcake e fechar da mesma maneira, com pontinho caseado. Então a gente pega aqui por dentro, ó, pro nozinho da linha não aparecer, sai aqui fora e já começa a fazer o pontinho caseado juntando a tampa e a lateral. Da mesma maneira, dá aquela voltinha, pega as duas partes juntas e passa por dentro dessa alcinha. E já vamos formando o pontinho caseado, tá? Agora eu vou continuar e fechar toda essa borda. Bem, pessoal, eu cheguei ao finalzinho aqui, ó. Ainda falta um pouquinho para estar arrematando. Eu já vou aproveitar para mostrar como é que a gente arremata. Vou pegar o último pontinho aqui, saio passando por dentro daquela laçadinha, ó. E aí, olha, eu vou aproveitar esse ponto anterior, pegar aqui nele, passar por dentro da laçada e puxar arrematando. Para a linha não ficar aparecendo, eu coloco ela para dentro, ando um pouquinho com a agulha, saio por aqui e corto. Pronto. Aqui eu já tenho a parte toda de cima fechada e a lateral costurada no fundo com uma pequena abertura. A gente vai pôr agora o enchimento aqui, que é a fibra de silicone. É bom ter um espeto de churrasco, um lápis, qualquer coisa que possa ajudar a estar colocando o enchimento para dentro, fica mais fácil. O enchimento a gente sempre coloca bastante para que a forma fique bem definida. Tudo que a gente for rechear, tem que rechear bem recheado, até ficar bem durinho, bem firme. Eu vou acabar de rechear agora nosso cupcake e vou fechar aqui arrematando da mesma maneira que eu fiz na parte de cima.